Hoje o bate-papo é sobre planejamento facial. O planejamento facial é muito utilizado hoje em dia nas cirurgias ortognáticas. É importante associar o trabalho do ortodontista de alinhamento e nivelamento dos dentes, porque muitas vezes, pessoal, os dentes compensam aquela deformidade esquelética. Então não adianta ter o melhor software, o melhor computador, se o seu paciente não for tratado de forma individualizada. Associe um bom ortodontista, procure o cirurgião, tire todas as suas dúvidas. Aí depois do paciente passar por uma sequência de preparo dos dentes, ele vai fazer uma tomografia. É o seu especialista que vai decidir o momento correto de operar. E no planejamento virtual, você vai junto com o seu cirurgião escolher. Eu, por exemplo, aqui na clínica, eu dou pelo menos 3 opções para o meu paciente, de como ele pretende que o rosto dele vai ficar. É muito interessante, é seguro, é tudo feito por dentro da boca. Essa tecnologia veio para ficar. Aqui, por exemplo, ó, é um protótipo de um dos pacientes que a gente operou, que não só para cirurgia ortognática, se você teve uma perda óssea por remoção de um tumor ou por uma sequela de trauma, você também pode lançar a mão do planejamento facial virtual para planejar de forma correta, precisa, com praticidade no computador, antes de ir para a cirurgia. Então as cirurgias são mais seguras, com menor tempo cirúrgico e com maior qualidade de resultado. Estética, função e previsibilidade. Eu sou apaixonada por planejamento virtual. Exemplificar um caso de assimetria facial, nota-se um desvio da mandíbula. É importante o uso do aparelho ortodôntico. Há um desvio da mandíbula para um dos lados. Tem toda uma assimetria no rosto do paciente, às vezes o rosto é mais largo, é mais estreito. Além do uso do aparelho ortodôntico, o cirurgião vai corrigir essa assimetria, muitas vezes, pessoal, tirando uma fatia de maxilar de um lado, avançando de outro. Então, com o planejamento virtual, é possível você harmonizar e prever toda essa simetria para você ter um resultado interessante. Nos casos dos pacientes que têm um queixo pequeno, ele vai precisar fazer um avanço da mandíbula, todo um alinhamento dos dentes para permitir esse correto avanço. Com isso, você ganha projeção tanto da linha queixo-pescoço, quanto projeção do ângulo do mento. Isso é muito interessante, pois dá um resultado tanto funcional de mastigação, de equilíbrio muscular, como também de estética facial. Nos pacientes que o queixo cresceu muito, muitas das vezes também o maxilar superior ele cresceu pouco, tem uma mordida cruzada, tem uma atresia do maxilar. Então, para o correto tratamento, com a tecnologia virtual, às vezes além de movimentar antero-posterior, a gente faz uma expansão do maxilar, permitindo um ganho lateral, dando uma estabilidade óssea, um melhor resultado. Aqui um tratamento de um paciente classe 3 que avançou e expandiu a maxila e recuou a mandíbula, trazendo um resultado estético e funcional bem interessante, mesmo nos casos mais complexos. Tem os casos que os dentes até se encaixam, mas o paciente apresenta tanto o maxilar superior quanto inferior pouco desenvolvido e muitas vezes apresenta ronquiapneia, constricção da passagem de ar. É possível fazer um tratamento da ortodontia aliada à cirurgia, em que o cirurgião, no software, ele simula tanto um avanço da maxila quanto da mandíbula, sem prejudicar o perfil estético, muito pelo contrário, melhora o perfil estético,
fixação com mini placas por dentro da boca, então o nosso paciente não sai de boca amarrada, melhora a linha queixo-pescoço, melhora a postura de língua, melhora a via aérea, ajuda aí nas alterações respiratórias por aumentar a passagem de ar. Aqueles pacientes que estão satisfeitos com a mordida, que o problema é pequeno, às vezes só em avançar a ponta do queixo, pessoal, isso aqui é chamado de mentoplastia. Não precisa usar aparelho, um procedimento simples que melhora o seu perfil facial. Viu como é interessante esses vídeos ilustrativos? Eu pontuei os principais problemas, né? Mordida cruzada, paciente que tem a mordida torta, paciente que tem um queixo pequeno, que quer mexer na ponta do queixo ou que tem ronquiapneia. Só que são ilustrações, pessoal, de um software chamado Dolphin. E na prática, doutora, como você faz? Pessoal, eu faço de forma individualizada. Esse caso, por exemplo, é de uma paciente nossa que a mandíbula tinha crescido a mais e ela ainda estava desviada e a maxila tinha crescido a menos. Então a gente fez uma tomografia dela, uma análise facial completa, fotos, jogou no software, simulou todas as osteotomias até que ela ficasse com equilíbrio do esqueleto. E qual bacana da tecnologia virtual? Antes a gente usava, pessoal, radiografia, lapiseira, então a gente não tinha muita precisão. Com a tecnologia virtual a gente consegue tirar o tecido mole e ver detalhes do esqueleto do maxilar da pessoa. Então a gente consegue posicionar melhor os dentes, as arcadas, fazer todas as correções necessárias, tanto as correções no sentido antero-posterior, quanto transversal, quanto lateral, também diminuir ou alongar a face, em busca de um resultado mais harmônico, mais estético, com estabilidade cirúrgica. Está com alguma dúvida sobre planejamento virtual? Ou tem algum detalhe do seu caso que você quer trocar uma ideia? Conte comigo, deixe seu comentário. Não deixe de assistir também os benefícios da cirurgia ortognática.